Olá, eu sou o Rodrigo Benício, você está no Direito no Flow. Prazer imenso estar com você aqui mais uma vez para a gente falar de direito e empreendedorismo, né, que é o objetivo aqui do nosso canal. Bom, eu queria te convidar hoje para pensar no direito como um jogo. O direito é um jogo e você precisa saber as regras do jogo antes de entrar em campo, né, antes de jogar. Senão você pode sofrer consequências, né, sofrer penalidades pelo fato de não conhecer as regras daquele jogo. E é um jogo que serve para os dois lados, que serve tanto para os empresários quanto para os consumidores, né, que serve tanto para quem está vendendo alguma coisa como para quem está comprando. Por isso que o direito do consumidor é tão fascinante e é tão atual, tão moderno, né? O direito do consumidor é o direito do mundo de hoje, né, do mundo do consumo em massa, em que os itens, né, os bens de consumo são produzidos em grande quantidade e são adquiridos por muitas pessoas, os bens são comprados por muitas pessoas, os serviços são prestados por muitas pessoas. A gente tem falado muito sobre isso aqui no outro programa que a gente tem, no Just Go, que é voltado especificamente, né, para os empreendedores. E é importante a gente falar sobre esse tema. Então, presta atenção que eu vou tentar descomplicar o máximo possível esse assunto. O CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei e essa lei ela existe para regular, né, para dizer como é que vai funcionar uma determinada relação jurídica. Uma relação jurídica é uma relação entre pessoas que estão em sociedade. Pode ser uma pessoa física, né, pessoa natural, e outra pessoa física, pode ser uma pessoa e uma empresa. Eventualmente podem até ser duas empresas. Depende do contexto em que aquela relação se estabelece. Em que momento eu estou diante de uma situação que é uma situação em que eu posso usar o direito do consumidor? É isso que eu quero explicar para vocês hoje, tá? E você verifica isso como? Verificando se você está diante de uma relação de consumo. Uma relação de consumo, ela tem, como toda e qualquer relação jurídica, né, um polo ativo e um polo passivo, ou um lado A e um lado B, conforme vocês prefiram, né? E esses lados são chamados de consumidor e fornecedor. Então, em toda relação jurídica, você tem necessariamente um consumidor de um lado, alguém que está comprando um produto ou um serviço, no conceito padrão de consumidor, né? E do outro lado, alguém que está fornecendo esse produto ou esse serviço, ou de alguma forma participando dessa cadeia de fornecimento, dessa atividade de entregar alguma coisa para o consumidor, né? E o objeto dessa relação, chamada de relação de consumo, é um produto ou um serviço, né? Bom, até aí tudo bem, mas uma pergunta que pode ter surgido na sua cabeça, aí, na sua mente, né? Legal, Rodrigo, mas empresas compram produtos ou serviços umas das outras e eu tenho ali uma relação de consumo, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Via de regra, não, né? Então tem um detalhe importantíssimo que separa, né? Que estabelece uma diferença entre o que seja uma relação de consumo e, do outro lado, uma relação civil. Para as relações de consumo, eu vou aplicar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que são leis que são muito mais benéficas, né, para quem está comprando. Por quê? Porque partem da suposição, né, de que aquela pessoa que está comprando é vulnerável, né? Conforme eu já destaquei aqui para vocês, esse é um princípio do direito do consumidor, a vulnerabilidade do consumidor. Já quando eu estou diante de uma relação civil, uma relação entre partes que estão em pé de igualdade, né? Que estão na mesma situação de domínio do assunto, de conhecimento das informações relativas àquele assunto, não há esse desequilíbrio. Então, as regras que vão ser aplicadas são as regras do Código Civil. E aí eu tenho um critério objetivo que o legislador criou para você saber quando você está diante de uma relação de consumo e quando você está diante de uma relação civil. Mas vamos começar pela seguinte ideia. Tanto na relação de consumo quanto na relação civil, o que você tem é uma relação onde vai estar sendo comprado por um lado e vendido pelo outro lado, obviamente, né, um produto ou um serviço. Isso, de novo, repetindo, tá? Você pode ter isso entre um consumidor e um fornecedor, ou você pode ter entre dois fornecedores, quando, por exemplo, uma empresa está vendendo um produto para outra empresa e aquela outra empresa vai revender aquele produto. Então,
Vamos lá, vamos para a palavrinha mágica ou para as palavrinhas mágicas, né? Para a expressão que determina o que é uma relação de consumo. Uma relação de consumo é aquela em que essa pessoa que está comprando é um destinatário final. É alguém que está comprando para consumo próprio. É alguém que está comprando para o seu próprio uso, né? É alguém que está comprando não com o propósito de revender aquilo que está comprando. É alguém que está comprando com o propósito de fazer um uso para si mesmo daquele produto ou daquele serviço. Então você vai encontrar esse conceito, é um conceito que está na lei. Ele está previsto lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, e ele estabelece o seguinte, que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, portanto, uma pessoa natural, como nós, ou jurídica, né, pessoa jurídica, uma empresa, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Essa parte final, portanto, do conceito, né, aquele que adquire ou utiliza como destinatário final, é que determina o que é uma relação de consumo. Por quê? O que o legislador quis quando fez isso? Ele quis justamente criar leis para proteger as pessoas que são vulneráveis quando estão se relacionando com uma empresa. E por que você é vulnerável? Porque você não domina aquela área de conhecimento, ou pelo menos não necessariamente em todos os assuntos você é um especialista. Você pode até ser muito bom em muitas coisas, mas você não domina todos os assuntos, né? E aí você então vai ter a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tá? E isso é muito importante de ser compreendido, porque se você, e aí agora eu estou me dirigindo a você que é empresário, se você é empresário, se você tem uma empresa, se você fornece produtos ou serviços no mercado, você de antemão já tem que ter conhecimento disso. Você já precisa saber que você é considerado a parte mais forte nessa relação. E o direito, portanto, ele cria uma série de regras para facilitar a vida do consumidor. Então você que é empresário já tem que se colocar de antemão, consciente disso, pronto para poder evitar que qualquer situação, qualquer atividade, qualquer ato que você pratique, de alguma forma explore essa vulnerabilidade do consumidor, ainda que você não queira. Às vezes você presta uma informação pela metade, né? Ou você deixou de prestar atenção num determinado aspecto do teu produto ou do teu serviço, que para você é óbvio que conhece muito aquele assunto, mas para o consumidor não é. O consumidor é vulnerável. Então, você pode e deve se preparar para poder deixar tudo mastigado para o consumidor, né? De tal forma que, na eventualidade de ocorrer algum problema e de você tentar resolver aquele problema e ainda assim o consumidor ter algum tipo de dificuldade, ou eventualmente até estar mal intencionado, porque existem também consumidores mal intencionados, né? Não são só as empresas que fazem coisas erradas, né? As pessoas, de uma maneira geral, dependendo da pessoa, ela pode estar mal intencionada também. Então, como é que você, empresário, se protege nesse tipo de situação? Entenderam? Entendeu? Então, quando que eu aplico o Código de Defesa do Consumidor? Eu costumo dar um exemplo em sala de aula, né? Eu uso muito esse exemplo. Imagine, por exemplo, a situação em que você vai comprar um carro, né? Um carro desses de passeio. Se você comprar esse carro numa concessionária ou numa agência, você está comprando esse carro de um fornecedor, de alguém que é especializado naquela atividade de comprar e revender carros, né? Então, essa relação é uma relação de consumo e ela vai ter a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Se, por outro lado, você compra esse mesmo carro, pode ser o mesmo carro que você comprou na agência, mas esqueça que ele estava na agência e pense que esse carro é de uma pessoa que você conheceu e essa pessoa está te vendendo esse carro. E é uma pessoa que não é um vendedor de carros, não é uma agência, não é uma concessionária, é um médico, é um advogado, enfim, é uma pessoa qualquer que é proprietária de um carro e está vendendo o seu carro. Ela vai vender esse carro para você e aí o que vai acontecer? Essa relação não é mais uma relação de consumo, por uma razão muito simples, porque quem está te vendendo, né, não é mais um fornecedor. Veja bem, você ainda é um destinatário final, você que está comprando, você está comprando para uso próprio, você não está comprando para revender, mas quem está te vendendo não é mais um fornecedor. Então essa relação não é mais uma relação de consumo, é uma relação civil e as regras que serão aplicadas serão as regras
do Código Civil que entendem que as partes estão em pé de igualdade. Entenderam? Ficou claro? Eu espero ter esclarecido para vocês quando, então, que a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor e que a partir de agora você esteja mais consciente em relação a isso e se prepare melhor ou na sua vida pessoal ou nos seus negócios. Fiquem com Deus, um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês.